Bem, hoje com o doutor em ciência animal pela Universidade Federal de Minas Gerais e gerente técnico de animais de produção da Vetoquinol Saúde Animal, o Guilherme Moura, que está aqui na tela com a gente. Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Otávio? Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aí sobre a sanidade bovina, né? Isso, isso aí. Vamos falar então sobre prevenção de diarreia em bovinos e sua contribuição com o aumento da lucratividade. Bem, a diarreia é um problema sério em bovinos, né? Já começa até com os bezerrinhos recém-nascidos. Você tem que tomar uma série de cuidados logo após o nascimento. Exatamente, né? A diarreia hoje ela é uma das principais doenças que afetam aí o rebanho brasileiro, seja de leite, seja de corte, né? E ela pode ser até fatal ali, principalmente nos 2 primeiros meses, né, de vida desse bezerro, né? É importante que o bezerro tome o colostro, né? Se não for o colostro da mãe, já existe um colostro sintético que faz o mesmo papel, para que ele comece a ter rapidamente, assim como uma criança que tem que mamar o leite da mãe, comece a correr a ter as defesas próprias, né? A sua imunidade, desenvolver a imunidade. O bezerro ele nasce com algumas imunidades assim que a mãe passa dentro do útero, né? Mas aí nós temos o colostro aí com uma primeira imunidade adquirida e aí ele é fundamental para como o bezerro está começando sua vida, tudo para ele é novidade, né? O organismo ainda precisa aprender também a produzir a sua defesa. E o colostro, ele acelera esse processo porque ele já põe anticorpos, já põe células de defesa já dentro do organismo desse bezerro, desse novo animal que chegou aí, né? Tá? E aí ele vai garantir vamos falar, barreira às doenças que tem, as bactérias, aos vírus e outros parasitas, né? Bom, e o animal, o bovino, de modo geral, como é que ele contrai a diarreia? Nos humanos, a gente tem problemas de giardia, saladas mal lavadas, maionese que passou do tempo, salmonela, comida contaminada, água contaminada e suja, vírus até, tem diarreias viróticas. Como é que é o processo de contágio nos bovinos? Otávio, você está falando sobre uma situação aí com a gente, né, com o humano, e no bovino é muito parecido, né? A grande maioria das bactérias, elas vão estar presente ali no... A Giardia talvez não, que não é uma bactéria também, né? Mas, assim, a salmonela, uma coli, principalmente uma coli, né, que são os coliformes fecais, né? Normalmente vão estar no trato digestivo desse animal. Só que em quantidades pequenas e não patogênicas. E aí o que acontece? Quando a quantidade de bactéria entra nesse animal, ela é muito grande, essa defesa, que nós estávamos falando muito, que ela inicia lá no útero, depois vem com a colestragem, depois as vacinas e tal, ela não aguenta segurar a doença. E quando se tem algum fato de estresse, uma temperatura uma amplitude térmica muito grande, uma gripe, né, uma influenza, um vírus entra dentro do animal e causa essa baixa imunidade, a gente tem uma queda dessa imunidade e a bactéria oportunista vai causar essa doença, que as principais diarreias são causadas por bactérias. E assim, o ambiente está diretamente relacionado à infecção por diarreias no bovino. É a água, é aquele lugar onde o bezerro fica ali muito sujo, é a alimentação que ele está tendo também, que não é uma alimentação contaminada com essas bactérias, e isso vai levar à diarreia, sim. Nos animais, nossa, esse tempo está muito... Está Tá todo seco, mundo, está né? seco, está todo mundo complicado com as vias respiratórias e pele, né? Principalmente para quem é atópico como eu, assim, sofre muito. Érica, faz um favor, dá uma geladinha no ar-condicionado também, que o calor ajuda a ressecar aqui. Aliás, é uma pergunta que eu tenho para você. Nos animais, a resistência, a imunidade é maior do que nos seres humanos? Eu pergunto curiosamente porque a gente vê, às vezes, muitos cachorros de rua se alimentarem de lixo e outras coisas. Pode pegar água, Érica, que já foi aqui. Lixo e outras coisas. Nos animais a resistência é maior? Ela acaba sendo maior muito também por uma questão de seleção. Se você pensar, nós no passado também, né,
a gente tinha uma resistência melhor do que nós temos hoje, né? Então, eu acho que é muito uma questão de seleção mesmo. Hoje a gente já trabalha, o bovino, o humano já vem tendo uma seleção de evolução aí, que melhora, por exemplo, o tempo de vida, porém, essas questões de vem as alergias, vem algumas outras coisas que lá no passado não se existia, ou se não era diagnosticado, né? Se a gente pensar no índio, no Homem das Cavernas e tal, nós vamos ter essa evolução, né? E é uma questão também de imunidade. A partir do momento que o cachorro vai lá, pega um lixo e tal, ele vai ter contato a mais bactérias e o organismo vai se desenvolver para manter criar um mecanismo de defesa contra essas bactérias que estão ali no lixo e tal. Porém, a chance do animal... É seletivo, né? É seletivo isso. Exatamente. Por isso que a gente vê em populações de rua, às vezes, que comem mal, se alimentam de restos de lixo e tal. Se a gente come uma comida daquela, por exemplo, a gente passa mal. Populações de algumas regiões que comem comidas diferentes e mais fortes, como o povo costuma falar, se você vai lá e pega um prato daquele lá, pega uma buchada de bode lá no Nordeste, que o nordestino está acostumado a comer todo dia. Um tacacá no tucupi, você vira no avesso. Porque Exatamente. não está. A minha filha até me perguntou, a gente estava conversando hoje de manhã, no café da manhã, ela gosta de pedalar nos fins de semana e pega aí a ciclovia do Rio Pinheiros e tal. E ela perguntou, como é que aquelas capivaras ficam nadando naquele rio tudo sujo e não ficam doentes, né? Eu falei, é resistência adquirida, né? Se você der comida se der comida limpa para ela, aí é que é capaz dela ficar doente. Se você olhar, né, aonde está o grande problema, por exemplo, das diarreias, está no bovino jovem, porque ele não tem essa experiência. Mesmo pegando da mãe, o organismo ainda não tem essa defesa, né? Então, à medida que o animal vai ganhando idade, né, a incidência de diarreia também cai. Né? Então, o trabalho... E no bovino, com a gente sabe, com o ser humano você sabe que é questão de higiene, lavar as mãos, alimentos limpos, não comer alimentos contaminados e tal. O bovino você não pode fazer isso. Então, como é que funciona? Tem um trabalho preventivo ou ele apenas é corretivo a partir do momento em que o problema aparece? A gente sabe que com o capim, por exemplo, você não vai ter muito jeito, porque ele anda ali, defeca ali, enfim. A água dá para cuidar, né? A água e coxo, por exemplo. Se a gente pensar, o alimento ele está diretamente envolvido nisso, sim. Como eu disse, né? Bezerro normalmente ou ele está no pé da mãe, né? Ou ele está numa casinha ou num ambiente, no gado de leite, onde que ficam esses bezerros, né? Então esse ambiente, por exemplo, em gado de leite, que é criado separado da mãe, ele é fundamental estar limpo. Caso contrário, nós vamos ter uma incidência maior de diarreia. Em gado de corte, aí vai passar pela saúde da mãe. A mãe precisa estar extremamente saudável para aquele bezerro conseguir se alimentar, mamar, ter o seu desenvolvimento. E você tendo um desenvolvimento desse animal com qualidade, ele melhora as suas imunidades. E aí, essa fezes que está no capim, isso vai trazer muito menos malefício do que para um animal debilitado, né, que está com um desenvolvimento aquém. Aquele animal que tem excesso de vermes, aquele animal que tem, vamos falar outra coisa, alguma debilidade, seja por vírus, seja por bactéria e tal, e aí você vai ter uma susceptibilidade maior da diarreia. O que a gente pode lançar a mão, né? Existem vacinas para algumas diarreias, né, principalmente virais, né? Então é legal fazer em algumas propriedades onde você tem um índice muito alto de diarreia, você fazer essa vacinação. E quando você também tem um caso dentro da propriedade, é bem legal você fazer um tratamento. Normalmente, vamos falar, o grande vilão aí que vai trazer um prejuízo zootécnico mesmo para dentro da fazenda são bactérias. E tratamento de bactérias é com antibiótico. Então, é bom ter um monitoramento adequado dentro da propriedade, uma ronda sanitária, um acompanhamento dos animais diário, né? E você conseguir identificar essa doença.
E Como é que você vai... todo o trabalho de detecção, de combate a ectoparasitas, por exemplo, vermifugação, etc. e tal, ajuda a melhorar a imunidade do animal, né? Exatamente. Porque quanto mais eu trato, eu elimino parasitas, eu melhoro a imunidade desse animal, melhoro as defesas desse animal. E esse animal também vai aproveitar mais o potencial genético dele e o que ele está alimentando. Seja uma ração, seja uma silagem, seja o capim, e sempre também um capim de boa qualidade, uma pastagem bem manejada. Se também tiver privação de alimento, aumentam-se as chances de uma diarreia. E o prejuízo, Guilherme, vem no custo, vem no bolso, né? Porque a gente sabe, a gente quando tem diarreias, o ser humano, ele cai de cama, às vezes fica sem trabalhar, etc. e tal. No animal, deve baixar a conversão de carne, a conversão para leite, etc. e tal. Você vai ter perda de peso, perda de líquido, esse animal pode virar um refúgio e, dependendo da gravidade dessa diarreia, a morte do animal. Legal. E aí, com a morte do animal, é o prejuízo máximo, né? Então... Aí você perdeu o bem, né? Você perdeu o bem. E assim, muitas vezes aquele bem, ele me custou alguma coisa. Sim. Né? E eu já estava contando com ele para o meu lucro. Aí é prejuízo iminente, não tem jeito. Guilherme, para quem quiser saber mais sobre o assunto e outros assuntos aí com vocês, qual é a internet para acessar? Você pode entrar no vetoquinol.com.br, né? O nosso site está lá. E a gente, nossa equipe no campo também, com as lojas parceiras, você entrando em contato, nós estamos sempre à disposição do pecuarista brasileiro. Ok, muito obrigado. Uma boa semana para você que está só começando. E até breve. Obrigado. Tchau, tchau.